A passagem de hoje é Gênesis, capítulo 31, versículos 10 a 16. Vamos ler juntos. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Amém. Nesta manhã, compartilharei uma mensagem com o título: A decisão de partir, tornando-se um. Partir não é tão fácil. É porque partir significa se despedir de pessoas e lugares aos quais nos afeiçoamos, e também porque há o medo de ter que começar novas relações e novas situações. Até mesmo ao deixar um lugar onde não queriam estar, as pessoas costumam sentir muitas emoções na partida. Eu senti exatamente isso quando voltei para casa após concluir meus estudos no exterior. Pensei que voltaria cantando alegremente e me sentindo aliviado depois de receber meu diploma. Todas as manhãs, a caminho da faculdade, eu pensava: quantas vezes mais terei que percorrer este caminho para poder voltar para a Coreia? Será que 1000 vezes seriam suficientes? Houve momentos em que pensei em marcar um X no calendário, como um soldado esperando a dispensa. Era um lugar onde cada dia era muito difícil, e por isso eu vivia pensando: quando poderei voltar? Mas ao deixar aquele lugar, meu coração não estava apenas aliviado e leve. Era um lugar difícil, mas ao qual eu havia me afeiçoado. Senti como se estivesse deixando um lugar estrangeiro, mas familiar, para ir para um lugar que era meu lar, mas agora estranho. Os personagens da passagem de hoje estão tomando a decisão de partir. Jacó decidiu deixar a casa de seu tio. O semblante de Labão, que havia prometido dar-lhe um salário, mudou, e os filhos de Labão espalhavam abertamente o boato de que Jacó havia roubado todos os bens de seu pai. A convivência tornou-se desconfortável. No momento em que Jacó pensava que não poderia mais ficar na casa de seu tio, Deus lhe apareceu e lhe disse para deixar aquele lugar e voltar para sua terra natal. Jacó está agora transmitindo essas palavras de Deus às suas esposas. Vamos ler juntos o versículo 13 da nossa passagem de hoje. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Amém. Deus apareceu a Jacó em um sonho. Ele ordenou: Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Deve haver uma razão para Deus ter ordenado a Jacó de forma tão forte e clara. A razão não está explicitamente registrada na Bíblia, mas podemos supor que talvez fosse porque Jacó estava hesitando. Como mencionei, mesmo ao deixar um lugar difícil e desafiador, não apenas um lugar bom, hesitamos. Devo ir? É certo ir agora? Preocupar-se e hesitar antes de partir, e por isso sentir medo, é um sentimento humano natural. É por isso que Deus o faz lembrar de algo. Ele o faz lembrar de Betel. No momento de maior medo na vida de Jacó, quando ele havia deixado sua casa e não tinha nenhuma proteção ou segurança, Deus lhe fez esta promessa. Em Gênesis 28, versículo 15, o Deus de Betel disse o seguinte: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Amém.
Em Betel, naquela noite profunda, Deus disse a Jacó: Eu estou contigo, e prometeu: Eu te guardarei, eu serei a tua segurança. E prometeu mais uma vez: Eu te farei voltar a esta terra. Deus agora se apresenta como o Deus de Betel, lembrando Jacó daquela promessa. A promessa de: Te farei voltar. A promessa de: Não te deixarei. Ao ouvir essas palavras e se lembrar novamente dessa promessa, Jacó deve ter pensado: certo, comparado àquela época, isso não é nada. E também, vamos confiar em Deus e voltar. Amados irmãos, a outra razão pela qual Jacó hesitou eram suas esposas e filhos. Especialmente para suas esposas, aqui era sua terra natal. Era a casa onde nasceram e cresceram até então. Jacó havia se casado com elas e formado uma família, mas deve ter se preocupado se suas esposas estariam dispostas a ir quando ele dissesse: Vamos para a minha casa. Na verdade, é exatamente por isso que ele está agora transmitindo a ordem de Deus de partir para suas esposas. Jacó está explicando sua decisão de partir de forma precisa e longa para suas esposas. As palavras que começaram no versículo 5, sobre as quais meditamos ontem, continuam longas e detalhadas até o versículo 13 da passagem de hoje, transmitindo seu coração e a palavra de Deus. A decisão de partir, como podem ver, não é fácil. Agora era a vez das esposas responderem às palavras que o marido Jacó havia proferido com dificuldade. A partir do versículo 14, começa a resposta das esposas. O versículo 14 registra: Então, responderam Raquel e Leia. As duas mulheres uniram seus corações na decisão de partir com o marido. Originalmente, essas duas mulheres viviam em contenda, competição, inveja e ciúmes uma da outra. Mas agora, com essa decisão, os corações dessas duas mulheres se uniram milagrosamente, e essa união de corações se voltou para a partida conjunta. Elas decidiram ir juntas para a casa desconhecida do marido, em vez da casa familiar do pai. Embora nem todas as ações de Jacó possam ser avaliadas como boas, esta é a imagem de uma boa família. É claramente a imagem de uma boa família. O fato de as esposas estarem dispostas a seguir o marido quando ele decidiu partir, de seus corações se unirem ao dele, nos permite avaliar que Jacó viveu bem em sua família. Mas há algo mais importante. Não se trata apenas de ser fiel à família ou diligente no trabalho, mas ele deve ter lhes dado a certeza de que há algo a se ganhar seguindo este homem. Este casal nos lembra a nora e a sogra registradas no livro de Ruth, Noemi e Ruth. Ruth, uma mulher estrangeira que havia perdido o marido, já estava isenta da obrigação ou responsabilidade de seguir sua sogra, mas ela decide seguir sua sogra para uma terra estrangeira. Em Ruth 1, versículo 16, está registrada a confissão de Ruth. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque, aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Amém. A razão pela qual Ruth decidiu seguir sua sogra por um caminho de dificuldades vai além da simples afeição ou do dever humano. Há algo mais. A fé. Ruth, a mulher estrangeira, está confessando sua fé em Deus. Ela está fazendo uma confissão de fé, dizendo: O teu Deus será o meu Deus. Essa mesma imagem aparece entre Jacó e suas esposas, na passagem de hoje. Essa imagem já havia sido confessada pelos lábios de seu tio Labão, o pai delas. O Senhor me abençoou por tua causa. As esposas, que nasceram e cresceram nesta casa durante toda a vida, também devem ter testemunhado essa bênção. Elas também devem ter visto, testemunhado e experimentado claramente o Deus que estava com Jacó, o Deus que fez seu marido prosperar e que por meio dele abençoou até mesmo os que o rodeavam, até mesmo sua própria casa. A razão pela qual elas decidiram deixar o pai junto com o marido Jacó foi porque a fé em Deus estava crescendo dentro delas.
É por isso que no versículo 16 da passagem de hoje, Raquel e Lia confessam o seguinte. Vamos ler juntos o versículo 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Aqui, dos lábios delas, Deus é confessado. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Vamos obedecer à palavra de Deus. Vamos seguir a palavra de Deus. Vamos confiar na palavra de Deus. Assim, as mulheres estão transmitindo uma confissão de fé em Deus. Amados irmãos, nesta passagem de hoje, devemos nos concentrar em Deus. E em nossas vidas, também devemos nos concentrar em Deus. Quem realiza a história é somente o nosso Deus. Deus guiou a jornada árdua de Jacó com paz. Era mais uma fuga em sua vida. Após a primeira fuga de seu irmão, ele decidiu por uma segunda fuga, de seu tio. Se a primeira foi feita sem saber no que estava se metendo, a segunda teve que ser enfrentada com pleno conhecimento de quão difícil e dolorosa era, superando todos os tipos de medos. Além disso, havia a preocupação de se suas esposas, para quem aqui era a terra natal, o seguiriam. Quem está agindo no cenário de hesitação e medo? Deus está agindo. Ele é o Deus de Betel que havia prometido. Eu certamente te guiarei e te farei voltar. E suas esposas estão confessando a Deus e encorajando seu marido Jacó, dizendo: faça conforme a palavra diz. Este Deus é o mais importante. Este Deus é o mais importante para nós que vivemos hoje. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que vocês creiam que este Deus está conosco. Deus nos dará a força para superar e decidir partir, a força para viver pela fé, em meio às camadas de medo, hesitação, preocupação e ansiedade que nos cercam. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que este seja um dia de caminhar com esse Deus. E, ao caminhar com esse Deus, eu os abençoo em nome do Senhor, para que construam um dia de vitória, superando todos os medos,